o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado em espírito ou em carne? Dizia o apóstolo Paulo que foi arrebatado. Ele conhecia um homem que foi arrebatado. Se espírito ele não sabia, ou se em carne ele não sabia. Nós não devemos perturbar os nossos corações com coisas semelhantes. As coisas do alto, elas são mistérios, e pertencem a Deus e aos anjos. E as coisas daqui que nos são reveladas, que é mistério que chega ao nosso conhecimento, porque a ciência é um dom de Deus, então essas nos interessam. Mas para que aquelas pessoas que muitas vezes recebem algum acontecimento ou presenciou e perturba os seus corações, muitas vezes até passando a seguir religiões que não têm nada a ver. Para essas pessoas, nós queremos deixar um breve comentário de coisas irreais, coisas que não é natural. As coisas que são irreal, sobrenatural, são coisas que não são apresentadas para nós no nosso dia a dia. Então elas não têm frequências. São raríssimos acontecimentos. Porque você dorme e você sonha. Isso é natural? Por quê? Porque nós já nos habituamos a isto. Lá no paraíso, no jardim do Éden, pela virada da tarde, o Adão ouvia a voz de Deus, chamando por ele, Adão. E hoje, se você ouvir Deus chamando você, Maria, Marcos, é estranho isto, irmãos, para você? Deus falou com Moisés lá no monte, com Abraão. Eu também já ouvi a voz de Deus falando comigo. Isso é irreal para as pessoas que não estão habituadas a tudo isto. E uma noite eu estava dormindo e uma irmã na fé estava comigo. E no quintal daquela casa, na sacada, estava entrando um homem. Eu conhecia ele. Eu estava dormindo, nós estávamos dormindo quando, em revelação, eu vi aquele homem entrando. Até ali naquele quintal ele poderia entrar. Mas aí eu fiz uma força muito grande, porque eu estava dormindo, para pedir para que aquele homem se recuasse, para que ele se afastasse dali. Mas como eu estava dormindo, aquela voz sonolenta, é óbvio que se alguém estivesse ouvindo não iria entender, ou iria ignorar. Como aquela irmã na fé já teria que sair logo em seguida, pela madrugada, para a exposição em uma feira, para um trabalho de exposição, ela disse na noite seguinte que quando ela saiu dali, aquele portão estava aberto, alguém havia entrado. E que naquela noite ela me ouvia falar alguma coisa, mas ela não conseguia entender, porque eu estava sonolenta, estava, na verdade, dormindo, mas eu falava alguma coisa. Seria uma coincidência, irmãos. Eu estava dormindo, mas estava vendo algo acontecendo do lado de fora. Ô, irmãos, só consegue ver através de paredes, só os anjos enxergam assim, ou se fosse um vidro transparente. Em todo caso, eu estava dormindo. Foi uma mera coincidência. Eu estive visitando uma irmã
Estava perturbada de tantos acontecimentos que ela presenciava e não podia mais comentar. A janela dela tinha uma cortina e ela não permitia nem que se tocasse mais. Não podia abrir aquela janela. Ela tinha um contrato com os inquilinos dela para que não abrisse o portão, não deixasse animal entrar e nem criasse animal nenhum ali dentro, domésticos. Mas havia um cachorrinho latindo voltado para o portão, que ficava bem longe, bem afastado, um quintal grande lá na frente do portão. E ela não permitia que olhasse pela janela e nem aceitava que havia um cachorrinho latindo lá dentro. E eu fui contra a vontade dela até a janela. E naquele portão havia um reflexo de luz dourada bem forte, oxidando de baixo para cima, descia um, subia o outro. Dourado intenso. E não havia nada, absolutamente nada ali para que se criasse aquele reflexo. Não tinha nem um pedaço de metal, um pedaço de vidro, ou um reflexo de um outro lugar. Ele brotava ali, no meio do portão. E um outro lugar, um vidro daquele de cristal. Aqueles que colocam a lâmpada. E aquele vidro de cristal estava bem encaixado em cima de um sofá. E ele saiu como se voasse do meio dos outros. E saltou e bateu no chão e quebrou. Houve vezes que uma irmã ela se salvou por um acaso. Porque ela acabou de fazer uma cirurgia, estava no hospital e ela disse que foi arrebatada. Então ela saiu caminhando, mas alguém por acaso chegou. Mas por pouco não ia acontecer um desastre. E houve vezes em que, orando a Deus, eu presenciei uma das cenas. Nós já temos aqui uma aeronave, você compra uma passagem aérea e você pode ir acima da nossa atmosfera. Lá tem uma gravidade diferente. Você é treinado para ficar lá em cima algumas horas, ou não sei quantos minutos, para você sentir a sensação da gravidade semelhante na Lua. Isso, irmãos, eu já presenciei sem precisar de uma passagem aérea. Não é muito agradável, porque nós não temos peso algum. E você flutua e vai embora. E uma das vezes, irmãos, eu orei a Deus para que isso não acontecesse mais. Faz muitos anos. Imagina você aí, do nada você começa a ir embora. Você não tem peso nenhum, então você vai flutuando, né? Nada disso para nós tem importância. A importância para nós, irmãos, é da nossa salvação. Então não fica aí se perturbando com essas coisas. Vamos preocupar com a nossa salvação na perseverança. E como o apóstolo Paulo foi arrebatado, eu acredito, eu creio que ele foi arrebatado em espírito. Outras pessoas podem crer que ele foi arrebatado em corpo, no espírito também. Mas não há necessidade, irmãos, que nós entendamos tudo isto. As coisas natural, ela não pode ser interpretada